Gigantes na Terra Antiga, um estudo aprofundado sobre os Néfilins, é um livro escrito por Jason M. Breshears após muitos anos de pesquisa exaustiva sobre os Néfilins. Este trabalho tem mais de 320 páginas repletas de dados sobre gigantes, textos antigos e histórias pouco conhecidas sobre as raças de gigantes que viveram nessa caminhada e as censuras do estabelecimento perante essas descobertas modernas. Escrevendo sobre eventos anteriores ao seu próprio tempo, quando terminou seu livro monumental por volta de 440 a.C., Heródoto escreveu que uma escavação do que se acreditava ser uma cripta de um herói troiano, chamado Orestes, revelou os restos mortais de um gigante humano que media 6 metros de altura. Esse livro da história do mundo foi escrito há mais de 24 séculos e será mostrado nesse trabalho, mas é apenas um dos inúmeros textos antigos que mencionam uma raça histórica de gigantes. Em 170 d.C., o Livro dos Anjos e Gigantes era a história aceita da época e relata que há muito tempo antes do dilúvio, anjos copularam com fêmeas humanas que então deram à luz a gigantes. Esses anjos eram deuses, djinns, demônios, fadas, cada cultura pintando-os com seu próprio pincel. Só mais tarde que o cristianismo oficial acabou com a crença, declarando-a pagã, da mesma forma que a comunidade científica moderna censura todas as descobertas sobre gigantes em domínio público. Depois que os romanos conquistaram Jerusalém em 135 d.C., o rabino Yohanan ben Zakkai conduziu Adriano às profundezas da catacumba subterrânea sob o templo. Ele viu os ossos de homens enormes que tinham até mais de 3 metros de altura e foi informado de que eram antigos amoritas. Ao mesmo tempo, há mais de 17 séculos, Sertórios, na Espanha, viu a cripta de um gigante chamado Netaeus, os restos mortais de um homem que tinha cerca de 3 metros de altura. Foi durante o reinado de Adriano que a erosão das ondas do mar abriu uma antiga tumba contendo um esqueleto gigante. Suas rótulas eram do tamanho de grandes discos. Em 240 d.C., Mani escreveu o Livro dos Gigantes, um texto que não deve ser confundido com o texto dos Pergaminhos do Mar Morto com o mesmo nome. É quase 3 séculos mais antigo. Mani era um reformador religioso, mas foi morto pelas autoridades religiosas do seu tempo. Ele acreditava que o cristianismo havia se corrompido pela influência do judaísmo. Fundou a seita gnóstica do maniqueísmo. Mani pode ter derivado muito de seu material dos vários escritos em circulação na época, atribuídos a Enoque. Este texto explora este trabalho. Algumas das informações mais incomuns dos escritos antigos foram agora verificados na Multa de Shan. No Talmud babilônico, aprendemos que os gigantes antes do dilúvio tinham uma fileira dupla de dentes. Esqueletos humanos tão grandes já foram encontrados que exibiam proeminentemente essas fileiras duplas de dente. Em 1822, no rancho Lompoc, na Califórnia, soldados foram escavados entre conchas esculpidas, enormes machados de pedra e blocos de pórfiro adornados com uma escrita desconhecida, contendo o esqueleto de um homem de cerca de 3,5 metros de altura com uma dupla fileira de dentes. Mais tarde, esqueletos humanos gigantescos foram encontrados com dentição dupla dentro de um monte perto de Clearwater, Minnesota. Em 1872, em Seneca Township, Ohio, foram escavados 3 esqueletos humanos de 2,5 metros de altura com fileiras duplas de dente. Em 1880, esqueletos gigantes com fileiras duplas de dente e periodontia foram encontrados em Clearwater, Minnesota. Em 1891, em Crittenden, Arizona, foi descoberto um sarcófago de pedra de um gigante que já teve cerca de 2,5 metros de altura, com 6 dedos nas mãos e nos pés, de acordo com a escultura do gigante na pedra. Em 1892, um gigantesco esqueleto humano foi encontrado com uma dupla fileira de dentes em Proctorville, Ohio. A antiga raça de gigantes, chamada de Fomori, também tinha dupla fileira de dentes. Ainda hoje existem pessoas que nascem com hiperdontia. Este aumento genético de traços anatômicos também é encontrado em estudos Nephilim no esqueleto de 6 dedos. Em 1895, um gigante fossilizado de 2,5 metros de altura foi encontrado no condado de Antrim, na Irlanda. Tinha 6 dedos nos pés.
Em 1949, na Nova Zelândia, é relatado que gigantescas pegadas humanas com 6 dedos foram descobertas petrificadas em cinzas vulcânicas. Em Tiahuanaco, na América do Sul, foram escavadas estátuas antigas de homens com 6 dedos nas mãos e nos pés. Na área de Blazetown, perto das cabeceiras do rio Tennessee, foram encontradas pegadas fossilizadas de gigantes humanos de 6 dedos. Petróglifos encontrados perto de 3 rios no Novo México mostram mãos com 6 dedos. Uma forte ligação entre a censura oficial e as descobertas Nephilim, os estudos de OVNIs extraterrestres, foram observados por muitos pesquisadores. Em maio de 1947, um alienígena de 6 dedos foi autopsiado em filme. O corpo extraterrestre disse ter sido retirado do acidente de OVNI perto de Roswell, Novo México. Este caso é famoso e apenas mencionado aqui por causa da óbvia correlação com espécimes de 6 dedos, mas a censura é relevante. Em 1999, uma lavagem desenterrou esqueletos humanos de cerca de 2,1 metros de altura, com 6 dedos nas mãos e nos pés, com dentes enormes, molares e incisivos extravagantes, crânios grandes, órbitas oculares e dedos maiores do que o proporcional. Esqueletos foram enterrados com belas cerâmicas e cestas de tecidos finos. Estes foram desenterrados no Monumento Nacional Canyon de Shelly, no Arizona. Todo o pessoal do parque foi colocado em serviço quando agentes do governo chegaram ao local para encaixotar os artefatos e os restos mortais, pois eram supervisionados diretamente pelo pessoal do Smithsonian Institute e do FBI, que realizam buscas corporais completas. Todos os envolvidos foram obrigados a assinar documento de sigilo e de não divulgação. Dentre dedos extras das mãos e dos pés, em 1899, perto do Novo México, foi desenterrado um esqueleto humano com 2 costelas extras. Estas são citações de gigantes na Terra Antiga, de mais de 140 fontes, não incluindo as centenas de citações dos livros bíblicos.